Capítulo 11. Todos soubemos que o casamento do Duque de Hastings e da antiga senhora Bridgerton, embora modesto, foi muito agitado. A jovem senhorita Hyacinthe Bridgerton, de 10 anos de idade, murmurou para a senhora Felicity Featherington, também de 10 anos, que a noiva e o noivo riram alto durante a cerimônia. A senhorita Felicity repetiu essa informação para a mãe, a senhora Featherington que as repetiu para o mundo. Esta colunista terá de confiar no relato da senhorita Hyacinthe, já que esta colunista não foi convidada para a cerimônia. Notícias da sociedade, por Lady Westodale. Não houve viagem de núpcias. Afinal, não houvera tempo para planejar uma. Em vez disso, Simon tomara providências para passarem várias semanas no castelo de Clivedon, o lar ancestral dos Bassett. Daphne achou uma ótima ideia. Estava ansiosa para ficar longe de Londres e dos olhos e ouvidos curiosos da sociedade. O novo casal partiu de Bridgerton House em meio a vivas e abraços, e Simon puxou Daphne depressa para sua bela carruagem. Embora fosse verão, o ar estava frio, e ele colocou-lhe uma manta no colo. Daphne riu. Isso não é um pouco demais? Brincou. Não é possível que eu pegue um resfriado nos poucos quarteirões até sua casa. Ele encarou-a de um jeito estranho. Vamos para Clivedon. Hoje à noite. Daphne não conseguiu disfarçar a surpresa. Presumira que embarcariam na viagem no dia seguinte. A vila de Clivedon ficava perto de Hastings, descendo toda a costa sudoeste da Inglaterra. Já era fim de tarde. A hora em que chegassem ao castelo seria no meio da noite. Não era a noite de núpcias que Daphne havia imaginado. Não seria mais sensato descansar aqui em Londres por uma noite e depois viajar para Clivedon? Perguntou. Já está tudo arranjado. Ele respondeu. Eu compreendo. Daphne tentou disfarçar seu desapontamento. Ficou calada por um minuto inteiro conforme a carruagem avançava pelas ruas. Ao virarem a esquina para Park Lane, ela perguntou. Vamos parar numa hospedaria? Claro, retrucou Simon. Precisamos jantar. Eu não iria matá-la de fome no primeiro dia de nosso casamento. Iria. Vamos passar a noite nessa hospedaria? Insistiu Daphne. Não, nós. A boca de Simon fechou-se numa linha dura e, então, inexplicavelmente, suavizou-se. E ele virou-se para Daphne com uma expressão de ternura de derreter o coração. Estou sendo um grosso, não é? Ela enrubesceu. Sempre enrubescia quando ele a fitava daquela maneira. Não, não. É que fiquei surpresa com... Não, você tem razão. Vamos passar a noite numa hospedaria. Conheço uma boa na metade do caminho para a costa. A lebre e os cães. A comida é quente, e as camas são limpas. Segurou-a pelo queixo. Não abusarei de você obrigando-a a fazer a viagem inteira até Clivedon em um dia. Não é que eu não consiga aguentar a viagem, ela murmurou, e seu rosto tingiu-se de rubor quando pensou no que diria a seguir. É que nós nos casamos hoje, se não pararmos numa hospedaria, estaremos na carruagem quando a noite cair, e... Não diga mais nada. Ele pousou um dedo nos lábios dela. Daphne concordou. Agradecida. Não desejava mesmo falar sobre a noite de núpcias daquele jeito. Além disso, parecia o tipo de assunto que o marido deveria levantar, não a esposa. Afinal, Simon tinha mais conhecimento sobre a questão. Não era possível que soubesse menos. Ela pensou com uma careta de decepção. Sua mãe, apesar de todos os pigarros e tosses, conseguirá não lhe dizer absolutamente nada. Bem, a não ser o pouco sobre a criação de filhos, não que Daphne tivesse entendido os detalhes. Mas, por outro lado, talvez. Sua respiração ficou presa na garganta. E se Simon não pudesse? Ou se ele não quisesse? Não, contestou, com firmeza, ele a desejava, tinha certeza. Não havia imaginado fogo em seus olhos ou palpitar feroz de seu coração naquela noite no jardim. Olhou pela janela. Uma mulher poderia enlouquecer se ficasse obcecada com essas coisas. Iria tirar o problema da mente. Iria tirar isso da mente completamente. Positivamente, para sempre. Bem, pelo menos até de noite. Sua noite de núpcias. O pensamento a fez estremecer. Simon olhou para Daphne. Sua esposa, disse a si mesmo, embora ainda fosse um pouco difícil de acreditar. Nunca planejara ter uma esposa. Na verdade, tinha planos bastante específicos de não ter uma. E, ali estava,
com Daphne Bridgerton, não Daphne Bassett. Droga, ela era duquesa de Hastings, eis o que ela era. Isso, provavelmente, era o mais estranho de tudo. Seu ducado não conhecera uma duquesa durante sua vida inteira. O título soava estranho, enferrujado. Simon soltou um longo suspiro calmante, com os olhos pousados no perfil de Daphne. Então, franziu a testa. Está com frio? Perguntou. Ela estava tremendo. Seus lábios estavam ligeiramente entreabertos, como se ela fosse dizer alguma coisa, mas depois pareceu mudar de ideia. Só um pouco. Não precisa. Simon ajeitou a manta um pouco mais perto dela, imaginando por que ela mentiria sobre uma coisa tão sem importância. Foi um longo dia, ele murmurou. Parecia o tipo de comentário reconfortante no momento. Tentaria ser um bom marido para ela. Daphne merecia. Havia uma porção de coisas que ele não seria capaz de lidar, a verdadeira e completa felicidade infelizmente uma delas, mas faria o melhor para mantê-la segura e protegida e relativamente contente. Ela o escolhera, lembrou-se. Mesmo sabendo que não poderia ter filhos, ela o escolhera. Ser um bom e fiel marido parecia o mínimo que ele poderia fazer, em retribuição. Eu gostei, Daphne disse, baixinho. Simon pestanejou e virou-se para ela com a expressão vaga. Perdão? A sombra de um sorriso tocou os lábios de Daphne, algo terno e provocante e um pouquinho misterioso. E ondas de desejo invadiram as estranhas de Simon. Você disse que foi um longo dia. Eu disse que gostei dele. Quando Simon continuou a fitá-la com ar confuso, Daphne emendou. Acho que lhe custou muito, resmungou, e você ignorou pelo menos metade dele. Simon franziu a testa, o que fez Daphne resmungar consigo mesma, o que, por sua vez, provocou nele uma vontade louca de beijá-la. Tudo fazia querer beijá-la. O que começava a ficar doloroso. Estaremos na hospedaria ao cair da noite, ele disse, secamente, para aliviar sua tensão. Não aliviou, é claro. Tudo o que fez foi relembrá-lo de que iria atrasar a noite de núpcias por um dia inteiro. Um dia inteiro de espera, de desejo, de seu corpo gritando por alívio. Mas, não a tomaria em alguma hospedaria de estrada, não importava o quanto fosse limpa e arrumada. Daphne merecia mais. Aquela seria sua primeira e única noite de núpcias, e ele a tornaria perfeita para ela. Daphne lançou-lhe um olhar espantado pela mudança repentina de assunto. Seria ótimo. As estradas não são seguras depois de escurecer. Ultimamente, ele emendou, tentando não se lembrar de que fora dele o plano de seguir direto até Clivedon. Não, ela concordou. E estaremos com fome. Sim, ela murmurou, intrigada. Simon não poderia culpá-la, mas era discutir os planos de viagem até a morte ou agarrá-la e tomá-la ali mesmo na carruagem. O que não era uma opção. Portanto, disse, acho que vou tirar um cochilo. Os olhos de Daphne se arregalaram, e as feições mostraram espanto total quando ela indagou. Agora. Simon fez que sim. Como eu disse antes, foi um longo dia. Realmente. Ela observou-o, com ar curioso conforme ele se ajeitava no banco, procurando uma posição mais confortável. Por fim, perguntou, vai mesmo dormir numa carruagem em movimento? Não acha o caminho um pouco esburacado? Ele deu de ombros. Sou muito bom em dormir sempre que quero. Aprendi em minhas viagens. Que talento, ela murmurou. Muito bom, ele concordou. Então, fechou os olhos e fingiu dormir pela maior parte de 3 horas. Daphne encarou-o. Ele estava fingindo. Com 7 irmãos, ela conhecia cada truque que havia e por haver, e Simon, definitivamente, não estava dormindo. Seu peito subia e descia de uma maneira uniforme e admirável, e a respiração era feita para parecer que ele ressonava. Mas Daphne sabia das coisas. Toda vez que ela se mexia, fazia um ruído qualquer, ou respirava um pouco mais alto, o queixo de Simon se movia. Era mal perceptível, mas estava lá. E quando ela bocejava, com um som alto e sonolento, ela via os olhos dele movendo-se debaixo das pálpebras fechadas. Era algo a se admirar, contudo, que ele conseguisse manter a farsa por mais de 2 horas. Daphne nunca conseguirá por mais de 20 minutos. Mas, se ele queria fingir que dormia, ela decidiu, num raro ataque de condescendência, iria deixá-lo. Longe dela arruinar uma performance tão maravilhosa. Com um último bocejo, bem alto,
só para observar os olhos dele entrarem em estado de atenção sob as pálpebras. Daphne virou-se à janela da carruagem, puxou as pesadas cortinas de veludo e espiou lá fora. O sol descia, alaranjado e redondo no horizonte, cerca de um terço já abaixo da linha de visão. Se Simon estava correto em sua estimativa do tempo de viagem, e ela tinha a impressão de que ele sempre estava certo nessas coisas, pois pessoas que gostavam de matemática normalmente eram precisas. Então, deveriam estar quase no meio do caminho da viagem. Quase na hospedaria A Lebre e os Cães. Quase na sua noite de núpcias. Santo Deus! Ela precisava parar de pensar em termos tão melodramáticos. Estava ficando ridículo. Simon. Ele não se mexeu. E isso a irritou. Simon. Um pouco mais alto desta vez. Ele continuava fingindo dormir. Simon. Ela o cutucou. Com força, bem onde o braço se juntava ao peito. Ninguém continuaria dormindo depois disso. Ele entreabriu as pálpebras e soltou um bufo engraçado do tipo que as pessoas fazem quando acordam. O homem era bom, Daphne pensou, com admiração relutante. Simon bocejou. Já estamos lá? Ele esfregou os olhos. O quê? Já estamos lá? Simon soltou um suspiro e espiou pela janela. Olhava para o leste, de modo que o céu parecia bem mais escuro do que pela janela de Daphne. Ah, ele disse, parecendo surpreso. Na verdade, é logo adiante. Daphne fez o melhor para não dar um sorriso falso. A carruagem parou, e Simon desceu. Trocou algumas palavras com o cocheiro, provavelmente avisando que tinham mudado os planos e pretendiam passar a noite ali. Então, estendeu a mão para Daphne e ajudou-a a descer. O lugar tem sua aprovação? Perguntou, com um aceno de cabeça para a hospedaria. Daphne não via como poderia julgar o lugar sem ver o interior, mas concordou, de qualquer forma. Simon conduziu-a para dentro, e depois a deixou perto da porta, enquanto ia conversar com o estalajadeiro. Daphne observava tudo com grande interesse. Naquele exato momento, um jovem casal era acompanhado até uma sala de jantar privada, e uma senhora levava a prole pelas escadas. Simon estava discutindo com o proprietário, e Daphne olhou de novo para o marido. Simon estava discutindo com o proprietário? Por quê, afinal de contas? Esticou o pescoço. Os dois falavam em voz baixa, mas Simon parecia muito descontente. E o estalajadeiro tinha um ar envergonhado. Daphne franziu a testa. Aquilo não parecia nada certo. Deveria intervir? Observou-o discutir por uns instantes mais. Claro que deveria intervir. Com passos nada hesitantes, ela seguiu até onde estava o marido. Algo errado? Perguntou, gentilmente. Simon lançou-lhe um breve olhar, fez uma carranca e virou-se para o estalajadeiro. Daphne tossiu de leve, só para ver se ele se viraria. Não se virou. Ela franziu a testa. Não gostava de ser ignorada. Simon. Cutucou-o nas costas. Simon. Ele virou-se devagar com expressão de tempestade. Daphne sorriu de novo, com ar inocente. Qual é o problema? O dono da hospedaria ergueu as mãos em súplica, e falou antes que Simon pudesse dar alguma explicação. Tenho só um quarto sobrando, disse, num tom de desculpas. Não imaginava que sua graça planejava nos honrar com sua presença esta noite. Se soubesse, nunca teria deixado que a senhora Veaterby e os filhos ocupassem o último quarto vago. Asseguro, inclinou-se para Daphne, com um olhar pesaroso, teria mandado que seguissem caminho. A senhora Veaterby é a mulher que passou por aqui com 4 crianças? O homem concordou. Se não fosse pelas crianças, eu teria. Daphne interrompeu-o, sem querer ouvir o resto. Claro que não fazia sentido mandar uma mulher e 4 crianças dormirem ao léu. Não vejo razão para não podermos nos arrumar com um só quarto. Não somos tão arrogantes assim. Ao lado dela, Simon cerrou o queixo com tanta força, que Daphne poderia jurar que podia ouvir seus dentes rangendo. Ele queria quartos separados. Isso era o suficiente para deixar uma noiva sentir-se extremamente indesejada. O estalajadeiro virou-se para Simon e esperou por sua aprovação. Simon concordou com um gesto brusco, e o homem esfregou as mãos de satisfação. E de alívio, provavelmente. Havia pouca coisa pior para os negócios do que um duque irado. Pegou a chave e saiu correndo de trás do balcão. Se puderem se acompanhar.
Simon fez sinal para Daphne, e ela passou por ele, subindo as escadas atrás do proprietário. Depois de virar 2 vezes pelo corredor, foram deixados num quarto grande e confortavelmente mobiliado com vista para a vila. Ora essa, disse Daphne, assim que o homem saiu, parece bem bom. A resposta de Simon foi um resmungo. Que eloquente de sua parte, ela murmurou e, então, desapareceu atrás do biombo. Simon ficou a observá-la por alguns segundos antes de lhe ocorrer o que estava acontecendo. Daphne, chamou, com voz estrangulada. Está trocando de roupa? Ela apontou a cabeça para fora. Não. Estava dando uma olhada. Com o coração disparado, ele resmungou. Somos esperados para o jantar. Claro. Daphne sorriu. Um sorriso confiante de quem venceu uma parada, na opinião de Simon. Está com fome? Ela indagou. Muita. O sorriso de Daphne vacilou diante daquele tom ríspido, e Simon censurou-se mentalmente. Estava bravo consigo mesmo, não precisava estender a raiva para ela. E você? Perguntou, obrigando-se a falar num tom gentil. Ela saiu de trás do biombo e empoleirou-se na cama. Um pouco, admitiu. Engoliu em seco, nervosa. Mas não tenho certeza se conseguirei comer alguma coisa. A comida era excelente da última vez que... Não é comida que me preocupa. Ela o interrompeu. São meus nervos. Ele encarou-a, confuso. Simon, Daphne tentou esconder a impaciência da voz, mas sem sucesso, na opinião de Simon. Nós nos casamos esta manhã. Ele finalmente entendeu. Daphne, disse, gentilmente, não precisa se preocupar. Ela pestanejou. Não preciso. Simon respirou fundo. Ser um marido gentil e carinhoso não era tão fácil como parecia. Não vou tomá-la numa hospedaria de estrada, disse. Tenho mais respeito por você que isso. Não vai. Tem. Sua respiração prendeu-se na garganta. Daphne parecia desapontada. Não. Ela inclinou-se para a frente. Por que não? Simon encarou-a por vários instantes. Os grandes olhos castanhos de Daphne pareciam imensos ao fitá-lo de volta, cheios de ternura e curiosidade, e com um toque de hesitação. Ela correu a língua pelos lábios, apenas outro sinal de nervos, mas o corpo frustrado de Simon reagiu ao gesto sensual com uma excitação instantânea. Eu não me importaria, ela murmurou, trêmula. Simon sentiu-se congelado, enquanto seu corpo gritava. Atraque-se com ela. Jogue-a na cama. Faça alguma coisa. Deite-a debaixo de você. E então, logo quando seus impulsos começaram a dominar sua honra, ela soltou um grito aflito e saltou de pé, virou-se de costas para ele e cobriu a boca com a mão. Simon, que erguera um braço pelo ar para agarrá-la, perdeu o equilíbrio e caiu de cara sobre a cama. Daphne, disse, contra as cobertas. Eu deveria ter adivinhado. Ela choramingou. Eu sinto muito. Ela sentia muito. Simon ergueu-se. Daphne estava chorando? Que diabos estava acontecendo? Ela nunca chorava. Daphne virou-se, encarando-o com olhos cheios de pesar. Daphne, disse, com gentileza controlada. O que houve? Ela sentou-se de novo do lado oposto a ele na cama e tocou-lhe a face. Sou tão insensível, murmurou. Eu deveria ter sabido. Nunca deveria ter dito alguma coisa. Deveria ter sabido do quê? Ele resmungou. Ela deixou a mão cair. Que você não pode. Que você não consegue. Não consegue o quê? Daphne olhou para o colo, retorcendo as mãos de aflição. É incapaz de consumar o casamento. Ela balbuciou. Era um espanto que sua ereção não morresse naquele instante. Francamente, era um espanto que ele conseguisse expulsar as palavras da boca. Como é? Ela pendeu a cabeça. Ainda assim serei uma boa esposa para você. Nunca direi a uma alma viva, eu prometo. Nunca, desde a infância, quando a gagueira o atacava, Simon ficará tão sem fala. Ela achava que ele era impotente. Pô por cu que? Era um gaguejo? Ou velho e simples choque? Devia ser choque, pensou Simon. Seu cérebro não parecia capaz de se concentrar em nada além daquela simples palavra. Sei que os homens são muito sensíveis a respeito de tais coisas, Daphne disse, baixinho. Principalmente quando não é verdade. Explodiu Simon. Ela ergueu a cabeça no mesmo instante. Não é?
Os olhos de Simon se estreitaram. Seu irmão lhe disse isso? Não. Ela desviou os olhos de sua face. Minha mãe. És sua mãe? Simon engasgou-se. Homem algum passará por isso em sua noite de núpcias. Tinha certeza. Sua mãe lhe disse que eu sou impotente? É essa a palavra? Daphne perguntou, curiosa. E, depois, diante do olhar furioso de Simon, emendou, depressa. Não, não, ela não disse em tantas palavras assim. O que foi? Perguntou Simon, com a voz entrecortada, que ela disse, exatamente. Bem, não muito, admitiu Daphne, na verdade, mas ela me explicou que o ato conjugal. Ela chamou de ato. Não é como todo mundo chama. Ele fez um gesto irritado. O que mais ela disse? Ela me disse que, seja lá como você queira chamar isso. Simon achou aquele tom sarcástico estranhamento admirável diante das circunstâncias. Tem relação de algum modo com a procriação, e Simon pensou que iria engasgar-se com a língua. De algum modo. Bem, sim. Daphne franziu a testa. Ela não me deu nenhuma explicação específica. Claro que não. Daphne achou que precisava sair em defesa da mãe. Foi muito embaraçoso para ela. Depois de 8 filhos, ele resmungou. Era de se pensar que ela havia superado isso. Acho que não, disse Daphne, sacudindo a cabeça. E depois, quando eu perguntei se ela participava desse, ela o encarou com uma expressão irritada. Realmente não sei como chamar a isso a não ser ato. Continue, ele murmurou, num tom estranhamente tenso. Bem, eu perguntei se ela havia participado nesse ato 8 vezes, e ela ficou muito constrangida e... Você perguntou o quê? Simon perguntou. E as palavras saíram de sua boca como uma explosão. Daphne estreitou os olhos. Você está rindo? Não, ele balbuciou. Ela fez uma careta. Parece que você está rindo. Simon sacudiu a cabeça de um jeito estranho. Bem, disse Daphne, evidentemente irritada. Pensei que minha pergunta fazia sentido, visto que ela teve 8 filhos. Mas, então, ela me disse que... Simon meneou a cabeça e ergueu a mão. E parecia não saber se ria ou chorava. Não me conte, eu lhe peço. Oh! Daphne não sabia o que dizer e, por isso, torceu as mãos no colo e calou-se. Finalmente, ela ouviu Simon soltar um longo e arquejante suspiro, e dizer, sei que vou me arrepender de lhe perguntar isso. Na verdade, já me arrependo, mas por que, exatamente, você presumiu que eu era? Arrepiou-se, incapaz de agir? Ora, você disse que não podia ter filhos. Daphne, existem muitas outras razões para um casal não ter filhos. Eu realmente detesto me sentir estúpida como agora. Daphne resmungou. Ele inclinou-se e separou-lhe as mãos. Daphne, disse, com doçura, entrelaçando-lhe os dedos nos seus. Você tem alguma ideia do que acontece entre um homem e uma mulher? Não tenho a mínima, ela confessou. Com honestidade, você deve pensar que com 3 irmãos, eu deveria... E eu pensei ter sabido da verdade na noite passada quando minha mãe... Não diga mais nada, ele murmurou, numa voz estranha. Nenhuma palavra mais. Eu não aguentaria. Mas... Ele enterrou a cabeça entre as mãos. Por um momento Daphne pensou que ele iria chorar. Mas, então, percebeu que os ombros de Simon balançavam com suas risadas. O maldoso. Está rindo de mim? Ela exigiu saber. Ele sacudiu a cabeça, sem erguer os olhos. Então, do que está rindo? Oh, Daphne, ele arquejou, você tem um bocado a aprender. Ora, eu nunca contestei isso. Ela murmurou, furiosa. Se as pessoas não fossem tão determinadas em manter as moças completamente ignorantes das realidades do casamento, cenas como aquela poderiam ser evitadas. Simon inclinou-se para a frente, com olhos faiscantes. Eu posso ensiná-la. Ele ofereceu-se. O estômago de Daphne retorceu-se um pouco. Sem tirar os olhos dela, Simon tomou-lhe a mão e levou-a até os lábios. Asseguro, correu a língua pelo contorno de seu dedo médio. Sou perfeitamente capaz de satisfazê-la na cama. Daphne descobriu de repente que era difícil respirar. E quando o quarto ficará tão quente daquele jeito? Eu não estou certa de saber o que você quer dizer. Simon puxou-a para dentro dos braços. Vai saber. Era como estar no jardim de Lady Trowbridge de novo, Daphne pensou, excitada, exceto que, desta vez, não haveria interrupções.
Nada de irmãos mais velhos furiosos, nada de receio de ser descoberta, nada além de um marido, uma esposa e a promessa de paixão. Os lábios de Simone encontraram os dela, gentis, mas exigentes. A cada toque, a cada meneio da língua, ela sentia arrepios, ligeiros espasmos de desejo que estavam crescendo em força e frequência. Eu lhe disse, ele murmurou, como estou enamorado pelo canto de sua boca. N não, Daphne disse, trêmula. Adoro, ele balbuciou e, depois, começou a mostrar como. Seus dentes deslizaram pelo lábio inferior até que sua língua esticou-se e contornou o canto da boca de Daphne. Dava cócegas, e Daphne sentiu os lábios se abrindo num largo sorriso. Pare, riu. Jamais, ele jurou. Afastou-se, empalmando-lhe o rosto. Você tem o sorriso mais lindo que eu já vi. A reação inicial de Daphne foi de dizer, não seja bobo, mas então pensou. Por que estragar o momento? É mesmo. Ele pousou um beijo em seu nariz. Quando você sorri, toma metade de seu rosto. Simone. Que coisa horrível. É encantador. Distorcido. Desejável. Ela fez uma careta, mas então sorriu ao mesmo tempo. É claro que você não sabe nada dos padrões de beleza feminina. No que diz respeito a você, meus padrões são os que contam daqui para frente. Por um momento, Daphne ficou sem palavras, mas então, uma explosão de riso sacudiu-a. Oh, Simone, ela arquejou, você parece tão ardente, tão maravilhosa, perfeita e absurdamente ardente. Absurdamente. Ele repetiu. Está me chamando de absurdo? Ela apertou os lábios para reprimir outra risadinha, mas não teve muito sucesso. É quase tão ruim como ser chamado de impotente, ele resmungou. Daphne ficou séria no mesmo instante. Oh, Simone. Você sabe que eu não. Desistiu de tentar explicar e, em vez disso, murmurou. Sinto muito por isso. Não sinta. Ele dispensou as desculpas. Sua mãe, eu posso ter de matar, mas você não tem nada do que se desculpar. Uma risadinha horrorizada espalhou-se por seus lábios. Mamãe fez o seu melhor. E se eu não tivesse ficado confusa por causa do que você disse? Ah, agora a culpa é toda minha? Ele fingiu indignação. Mas sua expressão tornou-se sensual, maliciosa. Ele chegou mais perto, arqueando o corpo para que ela tivesse que se inclinar para trás. Suponho que eu tenha de trabalhar dobrado para comprovar minha capacidade. Uma das mãos de Simone escorregou até a curva nas costas de Daphne, segurando-a conforme a abaixava sobre a cama. E ela sentiu a respiração deixar seu corpo quando fitou aqueles intensos olhos azuis. O mundo parecia de certa forma diferente quando se está deitado. Mais sombrio, mais perigoso. E muito mais excitante porque Simone pairava sobre ela, enchendo sua visão. E, naquele momento, conforme fechava a distância entre os dois, Simone tornou-se seu mundo inteiro. Desta vez, o beijo não foi suave. Ele não a mordiscou, devorou-a. Não provocou. Apossou-se. Suas mãos deslizaram para baixo, agarrando-a pelas nádegas e comprimindo-lhe o corpo contra sua ereção. Esta noite, ele murmurou, a voz rouca e ardente aos ouvidos de Daphne, eu a farei minha. A respiração de Daphne ficou cada vez mais acelerada, cada hausto de ar ressoando alto em seus ouvidos. Simone estava bem perto, cada centímetro dele cobrindo-a de um jeito íntimo. Ela imaginara aquela noite 1.000.000 de vezes desde aquele momento no Regent's Park quando ele dissera que a desposaria, mas nunca lhe ocorrerá que o mero peso de Simone sobre o seu poderia ser tão emocionante. Ele era grande, rijo e maravilhosamente musculoso, e não havia como ela pudesse escapar daquele assalto sedutor, mesmo que desejasse. Que estranho sentir tanta euforia ao ficar tão indefesa. Ele poderia fazer o que quisesse, e ela queria que fizesse. Mas quando o corpo de Simone estremeceu, e os lábios dele tentaram dizer seu nome, mas não passaram além do dadadaf. Ela percebeu que tinha seu próprio tipo de controle. Simone a desejava tanto que não conseguia respirar, precisava tão desesperadamente dela que não conseguia falar. E de repente, ela descobriu que seu corpo parecia saber o que fazer. Seus quadris arquearam-se de encontro aos dele, e conforme as mãos de Simone puxavam suas saias até a cintura, suas pernas enroscaram-se em torno da dele, puxando para ainda mais perto do ninho de sua feminilidade. Meu Deus, Daphne, Simone arquejou, sustentando o corpo trêmulo nos cotovelos. Quero, não posso. Daphne agarrou-o pelas costas,
tentando puxá-lo para baixo. O ar parecia frio onde o corpo de Simon estivera. Não consigo ir devagar, ele sussurrou. Não me importo. Sim. Seus olhos ardiam de desejo. Parece que estamos fora de nós mesmos. Daphne apenas o fitou, tentando recuperar o fôlego. Simon, então, se sentou, devorando-a com os olhos conforme uma das mãos subia por sua perna até o joelho. Primeiro de tudo, ele murmurou, precisamos fazer alguma coisa com todas as suas roupas. Daphne arquejou de espanto quando ele se levantou, puxando-a de pé junto com ele. Suas pernas pareciam bambas, seu equilíbrio sumira, mas ele segurou-a ereta, com as mãos reunindo suas saias em torno da cintura. Ele, então, murmurou ao seu ouvido. É difícil deixá-la nua quando você está deitada. Uma das mãos encontrou a curva de suas nádegas, e começou a massageá-la num movimento circular. A questão é, ele refletiu, puxar o vestido para cima ou para baixo? Daphne rezou para que ele não esperasse que ela respondesse a pergunta, porque não conseguiria articular um som. Ele disse, lentamente, com o dedo escorregando para baixo do corpete preso com fitas do vestido. Ambos. E, então, antes que Daphne tivesse tempo para reagir, ele puxou o vestido para baixo de modo que o pano inteiro circundou sua cintura. Suas pernas estavam expostas, e se não fosse pela combinação de seda, ela estaria completamente nua. Ora, isso é uma surpresa, ele murmurou, empalmando-lhe um seio através da seda. Não inteiramente desagradável, é claro. A seda nunca é tão macia quanto a pele, mas tem suas vantagens. A respiração de Daphne fugiu quando ela observou afastar a seda lentamente de lado, a fricção fazendo seus mamilos saltarem, duros. Eu não tinha ideia, ela murmurou, a respiração passando quente e úmida por seus lábios. Simon começou a massagear o outro seio. Não tinha ideia do quê? Que você era tão safado. Ele sorriu, o sorriso lento e pleno da sedução. Seus lábios escorregaram até o ouvido de Daphne, murmurando. Você era irmã de meu melhor amigo. Absolutamente proibida. O que eu haveria de fazer? Daphne estremeceu de desejo. A respiração de Simon bafejava apenas em sua orelha, mas sua pele arrepiou-se pelo corpo inteiro. Não podia fazer nada, ele continuou, tirando uma alça da combinação do ombro, a não ser imaginar. Você pensava em mim? Daphne quis saber, com a voz trêmula diante da ideia. Pensou nisso? As mãos de Simon apertaram seu quadril com mais força. Toda noite. Cada momento antes de dormir. Até que minha pele ardia e meu corpo implorava por alívio. Daphne sentiu as pernas bambearem, mas ele a segurou em pé. E depois, quando eu estava dormindo, escorregou a boca por seu pescoço, o hálito quente a roçar sua pele como um beijo. Era quando eu ficava mais descontrolado. Um gemido escapou dos lábios de Daphne, estrangulado, incoerente e pleno de desejo. A segunda alça da combinação caiu de seu ombro assim que os lábios de Simon encontraram a depressão perturbadora entre seus seios. Mas hoje, ele murmurou, puxando a seda para baixo até que um seio estava nu, e depois o outro. Hoje todos os meus sonhos vão se tornar realidade. Daphne só teve tempo de suspirar antes que a boca de Simon encontrasse seu seio e se fechasse no mamilo duro. Era isso que eu queria fazer no jardim de Lady Trowbridge. Sabia. Ela agarrou-se ao ombro dele para se apoiar. Cambaleava de um lado para o outro, quase incapaz de manter a cabeça ereta. Espasmos de pura sensação disparavam por seu corpo, roubando seu fôlego, seu equilíbrio, seus pensamentos. Claro que não, ele murmurou. Você é tão inocente. Com dedos hábeis e conhecedores, Simon tirou-lhe o restante das roupas do corpo, até que Daphne estava nua em seus braços. Gentilmente, porque sabia que ela deveria estar tão nervosa quanto excitada, abaixou-a sobre a cama. Seus movimentos estavam descontrolados quando arrancou as próprias roupas. Sua pele estava em chamas, seu corpo inteiro ardendo de necessidade. Nenhuma vez, contudo, ele tirou os olhos dela. Daphne estava deitada esparramada sobre a cama, uma tentação como ele nunca vira antes. A pele clara reluzia com uma suavidade de pêssego sob a luz bruxuleante das velas, e os cabelos, longos e soltos dos grampos, caíam-lhe em torno da face em selvagem abandono. Seus dedos, que tinham-lhe tirado as roupas com tanta delicadeza e rapidez, pareciam agora desajeitados e toscos quando ele tentou soltar os próprios botões e os nós. Conforme suas mãos desceram para as calças,
Ele viu que ela puxava as cobertas sobre o corpo. Não, ele disse, e mal reconheceu a própria voz. Ela o fitou dentro dos olhos, e Simon murmurou: Eu serei sua coberta. Livrou-se do restante das roupas e antes que Daphne pudesse pronunciar uma palavra, ele debruçou-se sobre a cama, cobrindo-lhe o corpo com o seu. Sentiu a arquejar de surpresa com a sensação, e, então, retesar-se ligeiramente. Calma, ele ronronou, esfregando o nariz por seu pescoço, enquanto uma das mãos desenhava círculos do lado de sua coxa. Confie em mim. Confio em você, ela murmurou, com voz trêmula. É só que... Simon escorregou a mão por seu quadril. É só o quê? Ele podia ouvir a seriedade em sua voz quando ela balbuciou. É só que eu queria não ser tão completamente ignorante. Um borbulhar de riso sacudiu o peito de Simon. Pare com isso, ela exclamou, sacudindo-o pelo ombro. Não estou rindo de você, explicou Simon. Estava rindo, isso é certo, ela resmungou. E não me diga que estava rindo comigo, porque essa desculpa nunca funciona. Estava rindo, ele disse, com doçura, erguendo-se nos cotovelos para poder fitá-la, porque estava pensando como eu estou contente com sua ignorância. Abaixou a cabeça até que seus lábios roçassem os dela numa carícia leve como uma pluma. Sinto-me honrado em ser o único homem a tocá-la assim. Os olhos de Daphne brilharam com tamanha pureza de sentimentos, que Simon quase se derreteu. É verdade, ela murmurou. É verdade, ele garantiu, surpreso ao perceber como sua voz soava rouca. Embora seja provável que honra só tenha a ver com metade disso. Ela não disse nada, mas seus olhos mostravam uma curiosidade encantadora. Eu teria de matar o homem que olhasse para você de soslaio. Ele resmungou. Para sua grande surpresa, Daphne caiu na risada. Oh, Simon, ela suspirou. É tão lindo, tão esplêndido, tão maravilhoso ser o motivo de um ciúme assim, irracional. Obrigada. Vai me agradecer mais tarde, ele jurou. E talvez, ela respondeu, os olhos escuros de repente ainda mais sensuais do que tinham direito de ser, você me agradeça também. Simon sentiu-lhe as coxas se abrindo conforme ele acomodou seu corpo contra o dela, comprimindo o membro quente ao ventre de Daphne. Já me sinto grato, ele murmurou, enquanto lhe beijava o ombro. Já estou. Nunca Simon se sentirá tão grato pelo controle duramente conquistado que aprenderá a exercer sobre a própria vontade. Ansiava por enterrar-se dentro de Daphne e finalmente torná-la mulher de verdade, mas sabia que aquela noite, a noite de núpcias, era para Daphne, não para ele. Aquela era sua primeira vez. Ele era seu primeiro amante, seu único amante, pensou com uma selvageria desconhecida, e era responsabilidade dele certificar-se de que aquela noite trouxesse a Daphne nada além do mais raro prazer. Sabia que ela o desejava. Sua respiração era arfante, seus olhos estavam vidrados de necessidade. Ele não conseguia fitá-la, pois cada vez que via seus lábios, entreabertos e ofegantes de desejo, o impulso de penetrá-la até o fundo quase o dominava. Em vez disso, beijou-a por todo o corpo, ignorando a pulsação feroz do sangue cada vez que a ouvia arquejar e choramingar de desejo. E, depois, finalmente, quando ela se retorcia e gemia, mostrando que estava louca por ele, Simon enfiou a mão entre suas pernas e tocou-a. O único som que conseguiu pronunciar foi seu nome, e mesmo isso saiu como um gemido. Daphne estava mais que pronta, mais quente e mais molhada do que ele sonhara. Porém, mesmo assim, só para ter certeza, ou talvez fosse porque ele não pôde resistir ao impulso perverso de torturar-se, enfiou o dedo médio dentro dela, testando seu calor, titilando sua feminilidade. Simon. Ela contorceu-se. Os músculos internos do ninho úmido se contraíram, e ele percebeu que Daphne estava perto do clímax. Num gesto brusco, tirou a mão, ignorando-lhe o chorinho de protesto. Abriu-lhe as coxas, afastando-as bem, e, com um gemido trêmulo, posicionou-se para penetrá-la. Isso pode doer um pouco, ele murmurou, rouco, mas prometo. Só faça, ela gemeu, jogando a cabeça de um lado para o outro. E ele fez. Com uma investida poderosa, penetrou-a completamente. Sentiu-lhe a virgindade ceder, mas ela não se encolheu com a dor. Está tudo bem? Ele perguntou, retesando cada músculo para não se mover dentro dela. Ela fez que sim, e sua respiração arfava em haustos rasos. Parece muito estranho, ela admitiu. Mas não ruim? Ele perguntou, quase envergonhado com o desespero em sua voz.
Ela meneou a cabeça, com um sorrisinho muito feminino nos lábios. Não é nada ruim, murmurou, mas antes, quando você, com os dedos. Mesmo com a luz parca das velas, Simon podia ver que as faces de Daphne ardiam de embaraço. E isso que você quer? Ele murmurou, saindo até estar quase todo fora dela. Não. Ela protestou. Então, talvez seja isso que você quer. Afundou-se de novo. Ela arquejou. Sim. Não. Os dois. Ele começou a mover-se dentro dela, num ritmo deliberadamente lento e constante. A cada investida, arrancava um arquejo dos lábios de Daphne, e cada gemido tinha o timbre perfeito para deixá-lo ainda mais louco. Então, os gemidos tornaram-se gritos, os arquejos, sons estrangulados, e Simon percebeu que ela estava perto do êxtase. Moveu-se ainda mais depressa, cerrando os dentes conforme lutava para manter o controle, enquanto Daphne se contorcia e gemia e gritava rumo ao orgasmo. Ela sussurrou-lhe o nome e depois gritou, e seu corpo sacudiu-se e em seguida enrijeceu sob o dele. Agarrou-o pelos ombros, erguendo os quadris da cama com uma força que ele mal pôde acreditar. Finalmente, com um último e poderoso estremecimento, Daphne desabou sobre as cobertas, alheia a tudo mais a não ser a força do próprio alívio. Contra a própria razão, Simon permitiu-se uma última estocada, enterrando-se até o fim, saboreando o calor suave do corpo de Daphne. Então, tomando-lhe a boca com um beijo ardente cheio de paixão, escorregou para fora e liberou sua semente nos lençóis perto dela. Aquela foi somente a primeira de muitas noites de paixão. Os recém-casados viajaram para Clivedon e, depois, para extremo constrangimento de Daphne, permaneceram reclusos na suíte do casal por mais de uma semana. Claro que Daphne não estava tão constrangida assim, nada fez além de uma tentativa sem entusiasmo de sair da suíte. Assim que saíram da reclusão da lua de mel, Daphne foi fazer um passeio por Clivedon. O que era imprescindível, já que tudo que vira depois da chegada havia sido caminho entre a porta da frente até os aposentos do duque. Depois, passou várias horas apresentando-se aos principais criados. Tinha visto, é claro, toda a equipe doméstica ao chegar, mas achou melhor conhecer os membros mais destacados de uma maneira mais individual. Já que Simon não morava em Clivedon havia muitos anos, muitos dos criados mais novos não o conheciam, porém aqueles que estavam em Clivedon durante sua infância pareciam, para Daphne, ser quase ferozmente devotados ao patrão. Ela riu ao comentar esse assunto com Simon quando foram passear sozinhos pelo jardim, e assustou-se ao perceber que recebia um olhar decididamente sombrio. Vivia aqui até ir para Eton, foi tudo o que ele disse, como se fosse explicação suficiente. Daphne sentiu um desconforto instantâneo diante do tom indiferente do marido. Nunca foi até Londres. Quando éramos pequenos. Sempre. Vivia exclusivamente aqui. Sua entonação sinalizava que ele queria, não, exigia, o fim da conversa, mas Daphne lançou a prudência aos ares, e resolveu insistir no assunto. Você deve ter sido uma criança adorável, disse, numa voz deliberadamente displicente, ou, quem sabe, uma extremamente travessa, para ter inspirado uma devoção tão duradoura. Ele não disse nada. Ela continuou. Meu irmão, Colin, você sabe, é desse mesmo jeito. Foi um diabinho quando era pequeno, mas tão incrivelmente charmoso que todos os criados o adoravam. Uma vez, sua boca congelou-se, meio aberta. Simon havia feito meia volta e se afastava. Ele não estava interessado em rosas. E nunca pensara na existência de violetas, de qualquer maneira, mas agora Simon estava debruçado numa cerca de madeira, olhando pelo famoso jardim de Clivedon, como se pensasse seriamente em começar uma carreira no ramo. Tudo porque não conseguia enfrentar as perguntas de Daphne sobre sua infância. Mas a verdade era, detestava as lembranças. Desprezava as recordações. A única razão pela qual trouxera Daphne para o lar de sua meninice era ser a única de suas propriedades dentro de 2 dias de viagem de Londres que estava pronta para uma ocupação imediata. As lembranças traziam de volta os sentimentos. E ele não queria sentir-se como aquele garoto outra vez. Não queria recordar as inúmeras vezes em que mandara cartas a seu pai, só para esperar em vão por uma resposta. Não queria se recordar dos sorrisos gentis dos criados. Sorrisos gentis que eram sempre acompanhados por olhares cheios de pena. Eles o adoravam, sim, mas também tinham dó dele. E o fato de que detestassem seu pai por sua causa, de certa forma isso nunca o fizera sentir-se melhor. Ele não fora,
e, para ser honesto, ainda não era tão nobre que não sentisse certa satisfação com a falta de popularidade de seu pai. Mas isso nunca afastava o embaraço ou o desconforto, ou a vergonha. Queria ser admirado, não ser objeto de pena. E isso não havia acontecido até que ele agisse por conta própria viajando para Eton, onde sentirá o primeiro gosto do sucesso. Fora bem longe, viajara para o inferno antes de voltar até o ponto em que estavam. Nada disso era culpa de Daphne, é claro. Ela não tinha motivos ocultos ao perguntar sobre sua infância. Como poderia ter? Não sabia de suas dificuldades com a fala. Ele havia se esforçado muito para esconder isso dela. Não, pensou, com um suspiro cansado, ele não tinha se esforçado tanto assim para esconder esse fato de Daphne. Ela sempre o deixava à vontade, fazia com que se sentisse livre. Sua gagueira raramente aparecia atualmente, mas quando acontecia, era sempre em momentos de estresse e de raiva. E a vida, quando estava com Daphne, não era de estresse e de raiva. Recostou-se ainda mais contra a cerca, cheio de culpa. Ele a tratara de uma forma abominável. Simon. Ele sentiu sua presença antes que Daphne falasse. Aproximara-se por trás, as passadas suaves e silenciosas na grama. Mas ele sabia que ela estava ali. Podia sentir seu cheiro e ouvir o vento murmurando em seus cabelos. São rosas lindas, disse ela. Aquele era o jeito de acalmar seu mau humor. Simon sabia. Sabia também que ela estava morrendo de vontade de fazer mais perguntas. Mas era sensata e sabia mesmo um bocado de coisa sobre os homens e seus temperamentos idiotas. Não diria mais nada. Pelo menos, não aquele dia. Disseram que minha mãe as plantou. Ele respondeu. As palavras saíram mais ríspidas do que ele gostaria, mas Simon esperava que Daphne as visse com um sinal de paz. Quando ela não disse nada, ele emendou, como explicação. Ela morreu no meu nascimento. Não a conheci. Uma enorme perda. Simon pensou em sua infância. Não tinha como saber se sua mãe seria mais condescendente com suas dificuldades que seu pai, mas não havia como ela pudesse tornar as coisas piores. Sim, murmurou, acho que foi. Mais tarde, naquele dia, enquanto Simon examinava as contas da propriedade, Daphne resolveu que era uma boa hora de conhecer a senhora Coulson, a governanta. Conhecer a mulher rapidamente quando Simon lhe apresentará a equipe da casa, e ela parecerá ser do tipo amistoso, falante. Parou à porta da saleta de trabalho da governanta, um cômodo minúsculo logo do lado de fora da cozinha, um pouco antes da hora do chá. A senhora Coulson, uma mulher bonita de seus 50 anos, estava sentada à escrivaninha, preparando o cardápio da semana. Daphne bateu na porta aberta. Senhora Coulson. A mulher ergueu os olhos e levantou-se no mesmo instante. Vossa Graça, disse, inclinando-se numa ligeira cortesia. Deveria ter me mandado chamar. Daphne sorriu, sem graça, ainda desacostumada do título. Eu já estava de pé, passeando por aí, disse, explicando sua aparição nos domínios dos criados. Mas se tiver um momento, senhora Coulson, talvez pudéssemos conhecer melhor uma outra, já que viveremos aqui por muitos anos. A senhora Coulson sorriu diante do tom acolhedor de Daphne. Claro, Vossa Graça. Há alguma coisa em particular sobre o que gostaria de perguntar? Nada. Mas ainda tenho muito a aprender sobre Clivedon, se tiver de administrá-la apropriadamente. Vamos tomar chá na sala amarela? Gostei muito da decoração. E tão aconchegante e ensolarada. Espero poder fazer dela minha sala pessoal. A senhora Coulson encarou-a com um olhar estranho. A última duquesa também achava. Oh! Murmurou Daphne. Cuidei com carinho especial dessa sala esses anos todos, continuou a senhora Coulson. Realmente toma um bocado de sol, por ficar para o sul. Mandei estofar de novo toda a mobília, 3 anos atrás. Seu queixo ergueu-se de um jeito orgulhoso. Fui até Londres para conseguir o mesmo tecido. Entendo, disse Daphne, saindo da saleta. O finado duque deve ter amado muito sua esposa, para mandar que conservassem sua sala predileta assim. A senhora Coulson desviou o olhar. Foi minha decisão, confessou, baixinho. O duque sempre me deu certo orçamento para a manutenção da casa. Pensei que era um jeito bastante adequado de usar o dinheiro. Daphne esperou enquanto a governanta chamava uma criada e lhe dava instruções para o chá. É uma sala adorável, observou, assim que saíram da cozinha,
e embora o duque atual nunca tenha conhecido a mãe, estou certa de que ficará comovido de que a senhora tenha preservado o lugar preferido dela. Era o mínimo que eu poderia fazer, disse a senhora Coulson, conforme seguiam pelo corredor. Eu era criada pessoal da duquesa. A governanta esperou do lado de fora da porta da sala amarela para deixar que Daphne a precedesse. E antes disso, sua dama de companhia. Minha mãe foi sua babá. A família de sua graça foi muito gentil em permitir que eu compartilhasse de suas aulas. Devem ter sido bem próximas, arriscou Daphne. A senhora Coulson concordou. Depois que ela morreu, ocupei várias posições diferentes aqui em Clivedon até finalmente me tornar governanta. Daphne sorriu e então se sentou no sofá. Por favor, sente-se. Apontou para a cadeira à sua frente. A governanta pareceu hesitar diante de tal familiaridade, mas se sentou, por fim. Meu coração partiu quando ela morreu, disse. Encarou Daphne com uma expressão apreensiva. Espero que não se importe de que eu lhe diga isso. Claro que não, Daphne apressou-se em dizer. Sentia uma curiosidade ávida a respeito da infância de Simon. Por favor, fale mais. Eu adoraria saber a respeito dela. Os olhos da governanta tornaram-se melancólicos. Ela era a alma mais gentil, mais generosa que esta terra já conheceu. Ela e o duque. Bem, não foi um casamento por amor, mas eles davam-se muito bem. Eram amigos, de um jeito próprio. Ergueu os olhos. Eram muito cientes de seus deveres como duque e duquesa. Assumiam as responsabilidades muito seriamente. Daphne concordou, sem entender. Ela estava muito resolvida a lhe dar um filho. Continuou tentando mesmo depois de que os médicos todos disseram que ela não deveria. Costumava chorar em meus braços todo mês, quando descia sua menstruação. Daphne concordou de novo, esperando que o gesto escondesse sua expressão tensa. Era difícil ouvir histórias sobre não poder ter filhos. Mas supunha que iria ter de se acostumar com isso. Seria ainda mais extenuante responder às perguntas sobre o assunto. E haveria perguntas. Perguntas dolorosas, embora cheias de tato, e odiosamente piedosas. Mas a senhora Coulson, felizmente, não percebeu a aflição de Daphne. Fungou de tristeza ao continuar sua história. Sempre dizia que não poderia ser uma duquesa de fato se não desse um filho ao duque. Partia o meu coração. Todo mês, isso partia o meu coração. Daphne pensou se seu coração iria partir-se a cada mês, dali em diante. Provavelmente não. Ela, pelo menos, sabia de fato que não teria filhos. E, naturalmente, continuou a governanta, todo mundo falava como se fosse culpa dela não haver nenhum filho. Como poderiam saber disso? Eu lhe pergunto. Nem sempre é a mulher que é estéril. Às vezes, é culpa do homem, a senhora sabe. Daphne não disse nada. Eu disse isso a ela várias vezes, mas mesmo assim ela se sentia culpada. Eu disse. A mulher enrubesceu. Importa-se se eu falar com franqueza? Por favor, fale. Bem, eu disse o que minha mãe me falou. Um ventre não vai acordar sem uma semente forte e saudável. Daphne estampou no rosto uma máscara inexpressiva. Foi tudo o que conseguiu fazer. Mas, depois, ela finalmente teve mestre Simon, continuou a senhora Coulson, deixando escapar um suspiro maternal, para depois lançar a Daphne um olhar apreensivo. Perdão, disse, depressa. Eu não deveria chamá-lo assim agora. Ele é o duque, afinal. Não seja por minha causa, disse Daphne, feliz por ter algo do que sorrir. E difícil mudar na minha idade, murmurou a governanta, com um suspiro. E receio que parte de mim sempre vá se lembrar dele como aquele pobre garotinho. Ergueu os olhos e meneou a cabeça. Ele teria passado uma infância muito mais fácil se a duquesa tivesse sobrevivido. Uma infância mais fácil? Daphne indagou, esperando que fosse todo o encorajamento de que a senhora Coulson precisava para continuar. O duque nunca entendeu aquele pobre menino. A mulher disse, com firmeza. Esbravejava e o chamava de estúpido. E o duque achava que Simon era estúpido. Daphne a interrompeu. Aquilo era um absurdo. Simon era uma das pessoas mais inteligentes que ela conhecia. Perguntaram um dia sobre seus estudos em Oxford e ficará estarrecida ao saber que seu tipo de matemática nem mesmo usava números. O duque nunca viu o mundo além de seu próprio nariz, disse a senhora Coulson com um bufo de desdém. Nunca deu uma chance ao garoto.
Daphne sentiu que seus ouvidos ficavam atentos às palavras da governanta. O que o Duque fizera com Simon? Então era essa a razão de Simon transformar-se em gelo toda vez que o nome de seu pai era mencionado? A senhora Coulson tirou um lenço do bolso e enxugou os olhos. A senhora deveria ter visto o jeito com que esse menino trabalhou para melhorar. Partia meu coração. Simplesmente partia meu coração. As mãos de Daphne agarraram-se ao sofá. A sorta Coulson parecia que nunca ia chegar ao ponto. Mas nada que ele fazia era bom o bastante para o Duque. Essa é minha opinião, é claro, mas... Então, justamente naquele instante, a criada entrou com o chá. Daphne quase gritou de frustração. Custou uns bons minutos até o chá ser servido e, enquanto isso, a senhora Coulson tagarelava sobre biscoitinhos e indagava se Daphne os preferia simples ou com açúcar por cima. Daphne teve de afastar as mãos do sofá. Caso contrário, faria buracos no estofado que a senhora Coulson se esforçara tanto em preservar. Por fim, a criada saiu, e a governanta tomou um gole do chá, e disse: "E então, onde estávamos?" A senhora falava sobre o Duque. Daphne respondeu, depressa: "O finado Duque. Que nada que meu marido fizesse era bom o bastante para ele. E, em sua opinião?" "Nossa, a senhora estava mesmo prestando atenção", disse a mulher, radiante. "Estou tão lisonjeada." "Mas, estava dizendo..." Daphne insistiu. "Oh, sim, claro. Eu ia simplesmente dizer que tenho a opinião de que o finado Duque nunca perdoou o filho por não ser perfeito. Mas, senhora Coulson, disse Daphne, nenhum de nós é perfeito." "Claro que não, porém..." Os olhos da governanta ergueram-se por um breve segundo com uma expressão de desdém pelo falecido. Se tivesse conhecido sua graça, entenderia. Ele esperou muito tempo por um filho. E, em sua cabeça, o nome Bassett era sinônimo de perfeição. "E meu marido não era o filho que ele queria?" perguntou Daphne. "Ele não queria um filho. Queria uma perfeita réplica de si mesmo." Daphne não conseguiu mais conter a curiosidade. Mas o que Simon fez que era assim tão revoltante para o Duque? A mulher arregalou os olhos de surpresa, e uma das mãos voou para seu peito. "A senhora não sabe?" sussurrou. Claro que não poderia saber. Do que? Ele não conseguia falar. Daphne escancarou a boca de espanto. Como? Ele não disse uma palavra até ter 4 anos. E, então, tudo que saía eram sons gaguejados e balbuciantes. Partia meu coração toda vez que ele abria a boca. Podia ver que havia um garotinho brilhante dentro dele. Só que ele não conseguia falar as palavras direito. Mas ele fala tão bem hoje, disse Daphne, surpresa com o tom defensivo em sua voz. Nunca o ouvi gaguejar. Ou, se ouvi, eu não notei. Está vendo? Olhe, acabei eu mesma fazendo isso. Todo mundo gagueja um pouco quando está aflito. Ele se esforçou muito para melhorar. Foram 7 anos, eu me lembro. Durante 7 anos, ele não fez nada além de praticar a fala com sua babá. O senho da governanta franziu-se, pensativa. Deixe-me ver, qual era o nome dela mesmo? Ah, sim, babá Hopkins. Era uma santa, isso sim. Tão devotada a esse menino como se fosse dela. Eu era assistente da governanta naquele tempo, mas ela me deixava muitas vezes subir e ajudá-la a praticar a fala. Foi difícil para ele? Quis saber Daphne. Alguns dias, eu pensei que ele iria desabar de frustração. Mas ele era tão determinado. Céus, era um menino que sabia o que queria. Nunca vi uma pessoa tão objetiva. A senhora Coulson meneou a cabeça com tristeza. E o pai ainda assim o rejeitou. Isso partiu seu coração. Daphne terminou por ela. Teria partido o meu também. A senhora Coulson tomou um gole de seu chá durante o longo e desagradável silêncio que se seguiu. Muito obrigada por me permitir tomar chá com a senhora, Vossa Graça, disse, interpretando o silêncio de Daphne por desprazer. Foi altamente irregular de sua parte fazer isso, mas muito. Daphne ergueu os olhos enquanto a senhora Coulson procurava pela palavra certa. Gentil, a governanta terminou, por fim. Foi muito gentil de sua parte. Obrigada, Daphne murmurou, distraída. Oh, mas não respondi a nenhuma de suas perguntas sobre Clivedon, disse a mulher, de repente. Daphne meneou a cabeça de leve. Outra hora, talvez, murmurou. Tinha muito que pensar agora. A senhora Coulson,
Sentindo que a patroa queria privacidade, levantou-se, inclinou-se numa cortesia e saiu silenciosamente da sala.